Oi, gente, tudo bom com vocês? Hoje eu trouxe mais um videozinho com intuito educativo e hoje nós vamos falar sobre como escrever uma resenha crítica. Você acabou de chegar na universidade ou você está no ensino médio e o seu professor pediu para você fazer uma resenha crítica, seja de um texto, seja de um livro, seja de um filme, e você está perdido, você não sabe como fazer. Vim aqui para te ajudar a resolver esse problema. Bom, basicamente eu vou falar mais ou menos como que eu faço nas minhas resenhas críticas. É o tipo de texto que eu mais gosto de escrever, então eu vou falar basicamente qual é a estrutura, o que que tem que ter, como escrever. Primeiramente, o que que é uma resenha crítica? A resenha é um tipo de texto na qual você faz uma síntese do que você está fazendo, do que você está resenhando no caso, e depois você traz a sua opinião. Então, basicamente, você vai falar sobre o assunto de forma resumida e depois você vai dar a sua opinião a respeito daquele assunto. Como eu falei, pode ser de um livro, pode ser de um filme, pode ser de um artigo científico. Isso vai depender do que o seu professor está pedindo para você resenhar. Antes de tudo, antes de você fazer um trabalho acadêmico ou você escrever um texto, você tem que saber o que que o seu professor está pretendendo te pedindo isso. É igual como funciona a redação do Enem. Você precisa entender quais são as competências que você tem que atingir. Você tem que entender como os corretores vão avaliar a sua redação. Então, assim, você tem que entender quais são os critérios, os requisitos, o que que aquela pessoa está querendo de você no momento em que ela te pede para fazer esse tipo de texto. Então, assim, tente entender o que que o seu professor está pretendendo, te pedindo para fazer uma resenha crítica. Você pode perguntar para ele diretamente, que não é problema nenhum, é só você chegar para ele e falar assim, professor, então, o que que você pretende, o que que você quer da gente nesse texto? Ou você vai entender o que que ele quer através do processo que vocês estão estudando. Por exemplo, eu hoje estou até falando sobre esse assunto porque eu preciso escrever uma resenha sobre esses dois artigos aqui. Eu não perguntei diretamente para a professora o que que ela pretendia. É uma professora que está ensinando a gente como a gente ensina a língua portuguesa, né? Então ela deu dois artigos que falam sobre o papel do professor no ensino da língua portuguesa. Então eu entendo assim que basicamente seguindo a linha da aula dela, seguindo os artigos que ela passou pra gente, ela quer saber mais ou menos qual está sendo a nossa visão, como que a gente está se encaixando, como é que a gente está se vendo no ensino da língua portuguesa. Então é isso que ela quer entender. Então assim, você vai tentar entender o que o seu professor está querendo de você ao escrever uma resenha crítica. Eu trouxe aqui alguns dos possíveis motivos que você pode tentar identificar e eu vou falar pra você. A primeira é o seu professor querer saber da sua capacidade de sintetizar o que você tá resenhando, o que você tá lendo, provavelmente o artigo que você tá lendo. Então, ele quer saber ali se você consegue encontrar pontos importantes, pontos específicos do texto, ou se você conseguiu entender do que aquele texto se tratava. Então, basicamente, isso que ele faz. O professor também, para poder entender isso, ele pode pedir um resumo. Então, além disso, ele quer saber da sua opinião, se você tem uma boa capacidade de argumentar para expor as suas ideias, a sua opinião, para saber mesmo se você tem um bom senso crítico. Outra questão também é que o professor vai tentar entender se você tem uma boa capacidade para compreender a escrita, se você consegue dominar a escrita, especificamente nesse gênero, né, de crítica, se você consegue ser claro, se você consegue ser conciso, se você consegue transmitir para o seu leitor aquilo que você está pensando, aquilo que você está tentando argumentar. Outra coisa também é a sua gramática, a forma que você escreve, se você tem domínio sobre a norma culta da língua. Nesse caso específico da resenha que eu tenho que fazer, eu acredito sim que a professora vai avaliar a nossa gramática, a nossa forma de escrever, nossa concordância, enfim, mas não é o eixo central. Eu também já fiz outras resenhas onde o professor avaliou isso, mas que não era o eixo central, até porque é importante, principalmente para quem está se formando para ser professor, ele ter um bom domínio da escrita, um bom domínio da língua, das gramáticas, enfim. Então, vamos entender agora a estrutura de uma resenha crítica. Primeiramente, você vai fazer um cabeçalho aí, identificando a obra, apresentando a obra, falando ali um pouquinho sobre ela, descrevendo mais ou menos do que se trata. É bom também, em seguida, você fazer tipo um apanhado sobre o que você tá falando, né? Tipo, apontando os capítulos, né? Como que foi dividido, se for um livro, se for um artigo, como que foi dividido os capítulos, se for um filme, como que ele é narrado, enfim. Em seguida, é a síntese, onde você vai trazer os pontos principais, os conceitos chaves, as coisas mais importantes do que você está resenhando. Depois, você vai vir falando a sua crítica, a sua opinião, a sua análise, tudo aquilo que você tirou do texto ou do que você resenhou, vai vir nessa parte onde você vai usar os seus argumentos. Depois, você vai recomendar essa obra, você vai dizer ali para quem que é importante aquela obra ou não, enfim.
Por fim, você vai assinar como sendo o autor da resenha. Ok? Então vamos ali por parte. Primeiramente ali para você identificar e apresentar a obra, é bom que você faça uma pesquisinha extra, que você faça outras pesquisas fora daquilo que o professor já falou na sala, porque isso mostra que você pesquisou, que você teve um pouco mais de interesse realmente em saber um pouco mais sobre aquilo. Então, por exemplo, se o professor está pedindo a resenha de um filme, então você vai lá e pesquisa como aquele filme foi aceito, né, na época que foi lançado, como que ele teve um certo impacto, a mesma coisa de um livro ou de um artigo científico. Outro ponto também nessa questão de apresentar a obra é você situar o leitor, porque às vezes ele nunca ouviu falar da obra, talvez, a maioria das vezes, né? O leitor pode não ter ouvido falar dessa obra, então você tem que situar ali do que se trata, o foco, isso antes de você começar a resenha em si. Então você já começa ali dando de cara do que se trata, o que você está resenhando. Então é muito importante, isso já está logo no começo da resenha para o seu autor já ficar situado e não ficar perdido. E aí você vai descrever o conteúdo, e isso vai ser feito em forma de síntese. É importantíssimo que você tenha algumas habilidades na hora de fazer essa síntese. Como eu falei, ela é uma síntese, então ela tem que ser feita de uma forma simples, ela tem que ser feita de uma forma clara, tem que ter a clareza, a pessoa tem que entender, ela tem que ser concisa, você tem que ter propriedade no seu vocabulário, você tem que saber o que você está falando. Outra coisa também é você ter precisão, né? Você não fazer muito rodeios, é bom você sempre ir direto ao ponto, porque essa é a função da síntese. Ainda nesse caminho, né, é bom você ter objetividade, e outra coisa importantíssima é você ser impessoal, ou seja, você não impor seus valores pessoais ali na hora que você está fazendo a síntese, porque, como eu falei, você está basicamente descrevendo a obra. Então é importante você não colocar juízos e nem valores pessoais quando você está descrevendo a obra ali na síntese. Aí chega a hora da crítica, né, que eu acho que é a hora em que o professor mais vai ficar atento para o que você está falando, para o que você está argumentando. Nessa hora, é importante também você adotar algumas habilidades quando você utiliza para argumentar outros autores que falam sobre aquilo, que conversam sobre aquele tema, sabe? Então, assim, mesmo que você for defender ou que você for atacar a obra ou que você leu, é importante que você tenha base, você não pode simplesmente tirar isso da sua cabeça. Porque, assim, por mais que aquela pessoa esteja falando um monte de bosta, você tem que ter base para falar sobre aquilo, para argumentar. Então, uma dica é que você utilize outros autores que conversem com aquele tema. Até mesmo, gente, você pode usar as aulas que você já teve com o professor, né, com o seu professor que passou essa resenha. Se você teve aula sobre aquele tema, tente tirar o que o seu próprio professor falou e fazer uma comparação, faça analogias, enfim, para poder casar ali e dar base, sustentação à sua argumentação. Outra questão também que você tem que apresentar na sua resenha é a cientificidade. Você não pode criar teorias mirabolantes que fogem da ciência. Você tem que usar aí a cientificidade para ser mais acadêmico mesmo, sabe? Mesmo que você está dando ali a sua opinião, a sua crítica, tente ser imparcial. Vou dar um exemplo. Num julgamento, né, o juiz, ele tá ali para julgar. Só que mesmo tendo essa autoridade de julgar, ele é imparcial. Então, mesmo que você tenha essa autoridade aí, tá sendo dada a você a autoridade de fazer uma crítica, tente ser imparcial. Tente julgar sem trazer tanta paixão para si, ou sem condenar de forma odiosa. Tente trazer, assim, os pontos positivos, os pontos negativos, para poder o seu professor entender que você realmente foi imparcial nessa questão. E assim, tanto na síntese quanto na hora de criticar, você tem que saber destacar o essencial, aquilo que é mais importante. Então, não fique falando sobre coisas que não são relevantes, sobre coisas que não é o foco daquele trabalho que você está resenhando. Ou seja, sempre tente ali destacar o principal e não fique fugindo muito do assunto, porque isso pode fazer com que o professor ache que você está enchendo linguiça. E aí, gente, depois de você fazer tudo isso, você vai recomendar a obra, como eu falei. Então, nesse ponto, você vai tentar entender para quem que aquela obra seria útil. Você vai tentar identificar em que área aquela obra agregaria em alguma coisa. Então, por exemplo, se é um livro que fala sobre educação, então você vai pensar, futuros professores ou professores já na área.
eles vão ser beneficiados ao ler essa obra. Então eu vou aqui recomendar na minha resenha que seja importante que estudantes de licenciatura, professores, leiam e entendam e tenham contato com essa obra. Na hora de identificar o autor aí, que é depois dessa parte de recomendação, você vai tentar trazer um pouco mais sobre a vida desse autor, assim, de forma bem resumida, né? Falar quais são as outras obras que ele já escreveu, como que ele já contribuiu para a área dele. Enfim, você vai fazer aí uma breve identificação do autor. E por fim, você vai identificar a si mesmo como o autor dessa resenha, né? O resenhista. Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que tenha sido útil para vocês, que vocês conseguiram entender. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Curta o vídeo, compartilhe com seus amigos para ajudar eles a também não ficarem perdidos. É isso, um beijo e tchau!